Manda lá. Para o empregado doméstico, o requisito de habitualidade tem alguma modificação? Como responderíamos esta questão para a OAB? Já aproveitou? Parece jornalista esportivo em entrevista coletiva de técnica e jogador de futebol. Cada jornalista tem uma pergunta e ele fala assim, olha, eu tenho uma, na verdade vou aproveitar para fazer uma a mais. Estou reclamando não, muito pelo contrário, viu? Pergunta boa também e fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem aqui. Na verdade são duas, né? A primeira pergunta é, para o doméstico, a habitualidade é a mesma coisa? Como que isso poderia ser respondido no exame de ordem? Não é. Se você se lembrar bem, eu falei que o professor que dá aula toda terça-feira tem habitualidade a empregado. Que o médico que faz plantão no hospital toda quarta é empregado, que o advogado que faz plantão em determinado dia da semana, ele tem habitualidade. Ou seja, que a habitualidade se caracteriza pela expectativa de retorno do empregado ao local de labor. Ainda que essa expectativa se faça uma vez por semana. Ficou claro isso? E acho que a pergunta da doutora é exatamente direcionada a esse fato. Uma vez por semana para o doméstico também basta? Você falou aí no primeiro bloco do programa, André, que uma vez por semana para todo mundo basta. Para o doméstico também? Isso é uma pergunta relativamente difícil de ser respondida. Porque nós não temos lei específica que fale sobre o tema. Ainda. Existe um projeto de lei que já foi aprovado, inclusive, pela Câmara, deve estar sendo encaminhado ao Senado, que trata que só existirá vínculo de doméstico se este prestar serviço pelo menos 3 vezes por semana. Acho isso relevante, doutores, porque hoje em dia nós ficamos a critério do julgador. Nós temos aí, no próprio Tribunal Superior do Trabalho, hein? Portanto, eu estou falando no maior órgão jurisdicional trabalhista. No próprio Tribunal Superior do Trabalho, nós temos decisões, acórdãos, julgados, em que uma vez por semana só caracterizou o vínculo de emprego, mas temos julgados que precisa de 3 ou 4, até 4 vezes por semana. O último é assim. O último julgado do Pedro Paulo Manos, brilhante ministro Pedro Paulo Manos, ele atesta que só será considerado empregado doméstico se prestar serviço pelo menos 3 vezes por semana. Ué, André, mas é isso que está no projeto de lei, né? É isso que está no projeto de lei. Porque, ao que me parece, é a corrente majoritária que pensa efetivamente sobre isso. Eu vou ser muito sincero, quem me conhece sabe que eu não concordo muito com isso. Eu acho que existe até um certo toque, me desculpe a brutal franqueza, mas de discriminação nisso. Eu não entendo por que o professor que dá aula toda terça-feira é empregado e aquela pessoa que vai à minha casa limpar a casa toda quarta não é. Ué, André, mas tem um projeto... Calma, nós temos um projeto de lei. Por enquanto nós não temos nada. Se tivéssemos, nem o projeto de lei precisaria ter. Se este projeto de lei for aprovado e se este projeto de lei falar precisa 3 vezes por semana, eu vou ficar aqui quieto. O que hoje nós não temos é isso. Hoje, para a gente, a habitualidade tem uma diferença. Habitualidade para o professor, habitualidade para o médico, habitualidade para o advogado, habitualidade para o lixeiro, sem nenhuma distinção de mérito, por favor. Habitualidade para o vendedor, habitualidade para o auxiliar de escritório, habitualidade para o câmera, habitualidade para o diretor de imagem, habitualidade para o diretor. Uma vez por semana basta. Para o doméstico, não. Por isso que tem decisões que falam, não, uma vez por semana também basta. O que eu acho mais justo, já que ainda não temos lei a respeito do tema. Portanto, você deve estar percebendo que nós temos séria dificuldade de fixar o que é habitualidade em razão de depender de julgados dos juízes. A sua pergunta final foi, o que eu respondo hoje na prova da OAB? Responda na prova da OAB de acordo com este projeto de lei que atesta, inclusive, nos mesmos termos das últimas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que precisa 3 vezes por semana. Se isso cair numa primeira fase, por exemplo, da OAB, de concurso público, onde é taxativo, você precisa argumentar de forma... Aliás, você não pode argumentar, né? Você precisa assinalar de forma taxativa também. E, portanto, você destaca que precisa 3 vezes por semana. Se for em segunda fase,
quer seja de concurso, quer seja de prova de ordem, e a sua pergunta é como é que eu vou responder isso na OAB, descreva que tem correntes doutrinárias contrárias, mas a corrente majoritária está no sentido do projeto de lei que atesta a necessidade de pelo menos 3 vezes por semana. Repito, não é tão fácil assim não, né? Tem divergência, mas a corrente majoritária se fixa nesse sentido de que o doméstico só terá habitualidade se prestar o seu serviço por 3 vezes durante a semana. Joia? Obrigado mais uma vez pela participação, mas temos mais perguntas lá, vamos a elas? Professor, pela exposição feita em aula, o estagiário tem todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Então, qual a razão de não haver vínculo de emprego entre ele e o tomador de seus serviços? Tem uma razão relevante nisso. Não sei se é uma pergunta ou uma consulta, mas estou brincando, viu? Mas tem uma razão relevante. Na verdade, o estagiário não tem todos os requisitos. Estagiário tem pessoalidade, estagiário tem habitualidade, estagiário tem subordinação, mas o estagiário não tem onerosidade. Aí você vai chegar para mim e falar assim, André, mas espera um pouquinho, eu sou estagiário e eu recebo salário. Você recebe bolsa auxílio. Você não recebe salário, não. Você recebe bolsa auxílio. O requisito que falta ao estagiário é justamente o requisito da onerosidade. Estagiário, a ideia é que ele possa entrar no mercado de trabalho sem onerar demais o empregador. Nós temos uma atual lei de estágio, que é a Lei 11.788, de 2008. Uma lei relativamente recente, portanto, né? E essa lei de 2008... ela traz alguns requisitos a mais, falando que o estagiário tem que ter jornada de trabalho, falando que além da jornada de trabalho, o vínculo de estágio só pode ter um prazo máximo de 2 anos, falando que quando o estágio, ele não for obrigatório, tem que ter bolsa auxílio, tem que ter vale transporte, mas mesmo assim, quando o estágio é obrigatório, sequer bolsa auxílio precisa ter, sequer vale transporte precisa ter. Então, a bolsa auxílio em alguns casos é facultativa e mesmo que você receba alguma quantia, ela não tem a natureza de salário. Ela tem uma natureza de uma ajuda pura e simples e por isso não há vínculo de emprego. O estagiário não tem vínculo de emprego porque falta a ele a onerosidade. Obrigado mais uma vez também pela sua participação. Obrigado mesmo. Vamos para mais uma pergunta? Vamos dar uma olhada? Professor, na mais recente prova da OAB, caiu uma questão sobre um taxista, cujo gabarito entendeu como sendo empregado a resposta correta. O senhor concorda com este gabarito? Só fazer uma ressalva, não é na mais recente prova, numa das últimas provas, tá? Numa das provas da OAB caiu realmente essa questão. Olha, eu inclusive cheguei a tecer alguns comentários a respeito. Eu entendo a sua pergunta, é um tanto quanto indignada acerca do tema, mas eu vou primeiro fazer tentar aqui, porque eu não lembro também direito, mas tentar aqui lembrar um pouquinho como era a questão. A questão que o doutor está se referindo aqui fala de um trabalhador que presta serviços como taxista em determinado município. Presta serviços diariamente e se este taxista era empregado. E o gabarito, como você mesmo falou aí, colocou de maneira muito correta, o gabarito deu a alternativa, como certa alternativa de que ele era empregado. A sua observação final, eu acho que ela é muito correta. Subentendi pela sua pergunta. Professor, a OAB trouxe uma questão de um motorista de táxi que o cara era considerado como empregado pelo gabarito. Você concorda com isso? Certamente está subentendido que você não concorda com isso. E eu vou ser muito sincero, eu também não concordo não. Acho que você está certo. Acho que você está certo, não concordo com isso não. Porque em nenhum momento a questão da OAB tratava dos requisitos do vínculo de emprego. Aliás, vamos deixar um negócio claro, né? Normalmente, o motorista de táxi, ele não é empregado. Ainda que ele seja motorista, por exemplo, de táxi de frota, ele não é empregado. Muitas vezes ele é cooperado, muitas vezes ele é autônomo. Ele não é empregado de jeito nenhum, tá?
A OAB precisaria ter trazido nessa questão que ele tinha pessoalidade, que ele tinha habitualidade, que ele tinha subordinação. Onerosidade é claro que ele tem. E a OAB, principalmente no tocante à subordinação, não falava nada. Por isso que eu achei a questão também um tanto quanto estranha. Sinceramente, eu lembro que eu teci comentários